Fala rapaziada, mais um vídeo começando aqui no canal e nesse vídeo a gente vai falar como montar um plano de estudos top para você que está estudando para um concurso, para um vestibular, como montar um cronograma e conseguir seguir ele, que é o mais difícil. Todos vocês com certeza já montaram um cronograma, já fizeram um plano e não conseguiu seguir. No primeiro dia deu tudo certo, no segundo também, mas no terceiro houve um imprevisto, você não conseguiu completar as suas tarefas no dia e só foi fazer ela na próxima semana. Ou seja, você pulou várias matérias e quando isso acontece mais de uma vez, você se acumula e chega no final de semana você tem várias matérias para resolver, vários assuntos pendentes. Então hoje eu vou te explicar como você fazer um plano e como você adicionar isso no seu cronograma e conseguir fluir, conseguir fazer isso certo. Primeira dica, no máximo 3 matérias por dia. Se você estuda e trabalha, 3 matérias vai ser bem difícil para você. Então coloque 1 ou 2 no máximo. Se você tem o dia todo livre, eu indico para você estudar 3 matérias por dia. No caso, eu vou dar o exemplo da ESA. Por exemplo, a gente que estuda para ESA, para EAR, SpaceX, eu vou dar meu exemplo da ESA, porque eu estudo para ESA. Estudar matemática, português e geografia num dia, matemática, português e literatura no outro dia, matemática, português e história, matemática, português e inglês. Eu sempre estudo matemática e português todos os dias. Por quê? Porque são as matérias que mais cobram. Então, olha aí no seu concurso, olha aí no vestibular, a matéria que mais cobra e a matéria que tem mais peso na nota, né? E é que você tem mais dificuldade. A matéria que eu tenho mais dificuldade é língua portuguesa, né? Eu já falei aqui diversas vezes. E a matéria que eu tenho mais facilidade é matemática. Mas como no meu concurso cai mais questões de matemática e de português, são as matérias que eu mais estudo. Mas coloque no seu calendário, no seu cronograma, no máximo 3 matérias todos os dias. Segunda dica. Primeiramente, estuda sempre a matéria mais difícil para você. A matéria mais pesada para você, aqui você tem mais dificuldade de estudar. No meu caso, eu sempre começo estudando português, que é a matéria que eu tenho mais dificuldade desde sempre, principalmente a parte ali de sintaxe e tal. Eu tenho a maior dificuldade de todas, em todas. Eu estudo isso, já vai fazer 1 ano, eu tô começando a entender agora. Então sempre coloque a matéria mais difícil no começo, por quê? Porque quando você começa a estudar, é o momento ali que seu cérebro está se aquecendo, está começando, não está cansado. É a matéria que você tem mais facilidade, como eu tenho muita facilidade em história, geografia, essas matérias mais de humanas eu consigo levar de boa, eu sempre coloco ela para o final do meu dia, né? Quando eu tenho o dia todo ou quando eu trabalho lá no finalzão do meu dia mesmo, é quando eu estou bem mais cansado, mas é uma matéria que eu tenho meio mais facilidade, então eu não tenho muito problema para entender, para resolver questão e tal. Então sempre coloque a primeira matéria, a mais difícil, que é a hora que o seu cérebro vai estar descansado, vai estar cru ali, não vai estar muito cansado, não vai ter muita coisa na cabeça dele já, muita teoria. Você estuda a matéria que você tem mais dificuldade. Então, todo santo dia, comece estudando a que você tem mais dificuldade. E isso é um erro dos concurseiros, né, dos vestibulandos, que a gente quer sempre estudar o que a gente gosta. Cara, assim, quando eu comecei a estudar, eu me apaixonei por logaritmo e eu queria estudar isso todos os dias. Todos os dias eu queria estudar logaritmo, todos os dias. Porque eu sempre gostei de matemática e depois que eu estudei logaritmo eu me apaixonei e eu queria fazer todo dia questão. Então é bom, né, entender, óbvio, tem que entender a matéria, mas você também não pode ficar só centrado ali naquele que você gosta. Porque isso não é isso que vai te levar para frente, né? Como eu odeio português, eu nunca queria estudar português. Porém, tem que estudar português, porque cai na minha prova. Então, não estude só o que você gosta, tá bom? Coloque sempre a primeira coisa que você vai estudar, a matéria que você mais odeia e que você tem mais dificuldade. Beleza? Próxima dica. Horário de estudo. Eu já falei isso antes, mas se você tá no começo, cara, não caia nesse papo de guru que estuda 12 horas por dia. Ninguém estuda 12 horas por dia. Eu já expliquei a diferença de horas líquidas e horas corridas. Se você fala que estuda das 8 às 4, você não estudou 8 horas. Você não estudou 8 horas. Você estudou 8 horas corrida. Nesse meio tempo, você tomou café, você almoçou, você tomou banho, você fez tudo, toda a sua vida aconteceu ali, das 8 até as 4. Então você não estudou 8 horas. No máximo ali você estudou 3, 4 horas. Então não caia nesse papo
Eu vi uma vez uma reportagem, cara, de uma menina que estudava 16 horas por dia, cara, 16 horas por dia. Mas quando você vai ver, é 16 horas corridas. Então a gente não sabe mesmo quantas horas ela estudava. Então não vai nesse papo de que tem que estudar muito as horas corridas. Você tem que estudar horas líquidas. E como que estuda horas líquidas? Você vai cronometrar, né? Você vai fazer o método Pomodoro, você vai fazer o método que você preferir, mas você coloca no cronômetro. Eu uso o aplicativo Aprovado, não é uma propaganda, porém é um aplicativo muito bom que você consegue cronometrar ali e deixar salvo o que você já estudou, tal, o tanto que você, a sua meta que você tinha de estudar na semana, tal matéria, deixa lá. Tem o plano Premium também, né? O meu plano é o básico mesmo. E é muito bom para você cronometrar suas horas. Mas estude horas líquidas e não conte horas corridas, pelo amor de Deus. E se você está começando a estudar agora, eu não te indico começar a estudar 5 horas, 4 horas, não. Comece aos poucos, cara. Comece estudando 1h30, 2 horas, que é a hora que seu cérebro não vai cansar muito. A hora que você vai, 1 hora, 2 horas, você vai conseguindo fazer todos os dias. Mas faça todos os dias, até nos domingos. Faça nos domingos também. Coloque ali de 1 a 2 horas todos os dias. Depois você vai aumentando, né? Depois o mínimo aí, se você já estuda bastante tempo, é 4 horinhas, né? 4 horinhas ali, você consegue fechar 3 matérias de boa para a prova da ESA. Vestibular de medicina, essas paradas, óbvio que você tem que estudar mais, óbvio. Porém, para concursos militares, que é EAR e ESA, que é os que eu mais foco aqui, SpaceX você tem que estudar um pouquinho mais também. Você pode estudar 4 horas para essas provas de sargento. Então, 4 horinhas no mínimo aí, se você já tem uma base. E se você está começando a estudar agora, comece aos poucos, 1 horinha, 2 horinhas, beleza? Próxima dica. Não estude em horários em ponto. Cara, eu lembro que quando eu comecei a estudar para o Colégio Naval, lá em 2020, eu sempre colocava que eu ia estudar em tal horário. E aí, se eu não cumprisse esse horário? Se eu não cumprisse, eu não estudava mais. Eu não estudava mais. Se eu falasse 8 horas, eu vou estudar. E sei lá, acontecesse alguma coisa e eu chegava em casa 8h15, eu não estudava. Eu realmente não estudava. Eu falava, vou começar às 9 horas. Ou seja, se eu perdi às 8, eu perdia 1 hora que eu poderia ter estudado para começar às 9. E qual o problema disso? Às vezes eu tava lá, eu falava, não, 8 horas eu começo. Aí eu ia, sentava na cadeira, era 7h47. Eu tinha 13 minutos até as 8. Pegava o meu celular, entrava no TikTok, no Instagram, sei lá, e começava a ver vídeos. Aí você começava a ver quando você olha 8h13. Aí você fala, caraca, 8h13, não vou começar 8h13, né? Vou começar 8h30. Aí você vai lá, vê mais um pouquinho de vídeos, chega 8h34. Você fala, 8h34 não dá, né? Vou começar o quê? 9 horas. Aí beleza, você toma um café, vê mais um pouquinho de vídeo e dá 9h05. Aí você fala, não, 9h10. E você vai vivendo essa coisa de horário em ponto que você nunca estuda. Você nunca estuda. Você só vai falar, não, 8 horas não, 8h30. Não, 8h30 não, 9 horas. Não, 9h30 não, 10 horas. Não, 10 horas não, 11 horas. E, mano, chega 3 horas da tarde e você não estudou nada. Nada. Desde as 7 da manhã. Você não estudou nada. Já passaram-se das 7 até as 3, já passaram 8 horas e você não estudou nada. Nenhuma hora. Você só fica nessa. Então, não estude em horário em ponto. Estude em qualquer horário. Qualquer horário. Você olhou seu relógio, 7h09. Começa a estudar. Você olhou no seu relógio, 8h19. Comece a estudar. Só anote o horário que você vai começar a estudar e o horário que você vai terminar para você saber o tanto que você estudou. Mas não liga pra porcaria de horário em ponto. Isso é a maior burrice de um estudante, cara. Eu passei por isso um ano inteiro quase estudando PCN, fui reprovado porque eu estudava no máximo 2 horas por dia, sendo que eu tinha um dia inteiro de pandemia em casa. A gente estava na pandemia. Nem sei se eu posso falar isso, vou até borrar essa palavra. Mas a gente passou essa pandemia inteira e, tipo, eu tinha 24 horas em casa, vamos supor que eu dormi 8 horas, então eu tinha muito tempo pra estudar e mesmo assim eu não estudava, cara. Eu estudava 2 horas porque eu vivia nisso.
eu fui reprovado na prova de IPCAR e não fiz a prova do Colégio Naval. Então, cara, não estude em horário quebrado. Estude num horário inteiro. Ou, estude no horário quebrado. Não ligue pra isso. Não ligue pra isso. Estude em qualquer horário. Como você sentou na sua cadeira, estuda. Nem perde seu tempo com isso. Então, essas aqui são as dicas para você montar o seu plano. Para você montar o seu plano. Agora eu vou te dar uma dica de como você seguir isso. Como que você vai seguir? Cara, ó. Isso aqui é fundamental você fazer. Porque com certeza já aconteceu com você de você fazer um plano tal, montar uma planilha top. Montou uma planilha top. Das 7 às 9 você estuda tal matéria. Aí você para. 9h30 você volta. 9h30 até as 11h30 você estuda outra matéria. Aí meio-dia você almoça, né? Aí das 1 às 15 você estuda outra. E de noite ali você faz uns exercícios. Você com certeza já fez esse plano. Só que o que acontece? Chega às 7 horas, você estuda. Você estudou a primeira matéria. Vamos supor que era matemática. Matéria que você tem mais dificuldade. Você estudou matemática. Aí deu 9 horas da manhã. Você fala, 9h30 eu vou voltar. Só que 9h30 a sua mãe tem que ir no hospital. E você tem que ficar com seu irmão. Aí você fala, putz, cara. A próxima matéria era português. Aí você fala, putz, não vou conseguir estudar português. Aí você olha na sua planilha de novo. Só tem português agora na quarta-feira. Hoje é segunda. Aí você fala, putz, cara, não vou conseguir estudar português, só quarta-feira. Aí você vai lá, fica com seu irmão, sua mãe volta. E você fica segunda e terça sem estudar português. E olha que cai na sua prova. E cai bastante questões. Aí chega na quarta, você vai estudar essa matéria às 1h30 da tarde. Aí beleza. Chega às 1h30 da tarde, seu pai te liga. Meu carro quebrou, filho, me ajuda aqui. Aí você vai lá. Não estuda a matéria na quarta-feira de novo. Aí você fala, quando que eu vou ter essa matéria de novo? Putz, só na sexta. Aí chega na sexta, acontece alguma coisa, você não estuda de novo. Aí você passou a semana inteira sem estudar português. E olha que cai na sua prova. Então, o que você tem que fazer? Cara, estude em ciclos de estudo. Eu sei que você já ouviu essa frase, mas estuda de forma efetiva. Como assim? Você sabe as matérias que você tem que estudar, porque você leu o edital e você é espertinho. Você sabe as matérias que você vai estudar para ESA, você sabe as matérias que você vai estudar para EAR. Então o que você faz? Primeiro você pega a que tem mais dificuldade e você coloca que você vai estudar X horas durante a semana dessa matéria. Você fala, eu vou estudar matemática, que é a que eu tenho mais dificuldade, eu vou estudar ela todos os dias 2 horas. De segunda a sexta, 5 dias. Ou seja, eu vou estudar ela 10 horas durante a semana. E final de semana eu faço exercícios simulado, que não vou contar nas horas, né, na teoria. A parte teórica você vai estudar 2 horas por dia, de segunda a sexta, 5 dias, 10 horas de estudo. Essa é que você tem mais dificuldade, certo? Aí você fala, português eu consigo levar de boa. Eu consigo 1 hora por dia. Todos os dias você estuda 1 hora de português, de segunda a sexta, 5 horas. Aí você fala, putz, história eu tenho dificuldade de lembrar, tal. Vou estudar 2 horas também. Aí você estuda 2 horas por dia. Pô, geografia eu tenho... Aí você coloca 2 horas por dia, 10 horas na semana. Vai colocando isso na sua cabeça. Matemática, 10 horas por semana. Português, 5 horas por semana. História, 10 horas por semana. Geografia, 5 horas por semana. Inglês, sei lá, você tem facilidade, você já fala... Você só tem que entender um pouco a gramática. Você coloca 30 minutos por dia. Aí é 2h30 por semana. Aí você não precisa colocar isso todos os dias. Você coloca no dia que você quiser. Mas você tem que cumprir as horas semanais. Ou seja, aconteceu algo na segunda que você não estudou matemática. Beleza, mas você ainda tem 10 horas na semana. Contando a partir da terça. Vamos supor que na segunda você não estudou. Contando a partir da terça, você ainda tem essas 10 horas. Então na terça você já pode estudar 3 horas. Ou na quarta você estuda 3 horas. E o resto você estuda as 2.
Você entendeu? Você coloca uma meta semanal para você bater, para todos os dias você puder estudar. Se você não estudou em tal dia, no outro dia você estuda, só que vai ser só 1 hora a mais, cara. Só vai ser 1 hora a mais. Quando você coloca que vai ser uma matéria a mais, você fica perdido. Quando é 1 hora, você fica de boa. Então faça isso, coloque uma meta semanal e na sua matéria, com certeza a maior carga de horas para que você tiver mais dificuldade e menor carga de horas para que você tenha menos dificuldade. Então faça isso que eu tenho certeza que vai te ajudar bem mais do que você fazer um cronograma normal, cronograma tradicional. Então, essas foram as minhas dicas aqui para você. Eu que estudo para a prova da ESA, estudava pré-ar, parei, não vou prestar a prova, vou focar 100% na ESA a partir de agora. E se você quer um plano de estudos da ESA completo já, só com as matérias que você vai estudar durante 32 semanas, todo o edital nesse plano, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, você dá uma olhada lá, dá uma olhada no meu Instagram também, que eu vou deixar aqui embaixo, eu falo dele direto lá. O lançamento dele é no dia 5, mas eu vou deixar aqui um pré-lançamento para vocês, o link vai estar no primeiro comentário fixado, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa o like, compartilha, salva, muito importante, ativa o sininho, se inscreva, beleza? Tamo junto e até a próxima.